Você sabia que o sangue que corre em suas veias pode revelar muito mais do que simples informações médicas? E se o tipo sanguíneo escondesse segredos que a ciência ainda não ousou admitir? Essa ideia, à primeira vista, pode soar estranha, até absurda. Mas é justamente nesse ponto que mora a verdade que tantos ignoram. Afinal, quantas vezes você já sentiu que havia algo em você que ninguém conseguia explicar? E se essa sensação de não pertencer totalmente ao mundo ao seu redor fosse, na verdade, um sinal de que há um código oculto dentro de você? Imagine por um instante que o seu sangue carrega registros invisíveis, traços de uma história maior do que a sua própria vida, um elo com algo sagrado que conecta a sua fé a dimensões que não podem ser vistas a olho nu. Será coincidência? Ou existe mesmo uma linguagem secreta que só os escolhidos conseguem ouvir? Você não apenas descobrirá a verdade por trás do seu tipo sanguíneo, mas também entenderá a missão espiritual que ele revela. A transformação é inevitável. Você vai se enxergar de outra forma. Compreenderá por que certas emoções são mais intensas em você e aprenderá a aceitar aquilo que Deus já havia preparado antes mesmo de você nascer. Pouca gente imagina, mas o sangue carrega mais do que glóbulos e plaquetas. Ele traz uma assinatura invisível, como se fosse um pergaminho vivo escrito pelas mãos de Deus. Nele estão guardadas frequências, lembranças ancestrais e marcas espirituais que desafiam a lógica. Quem consegue perceber isso entende que não nasceu por acaso, mas carrega em si um chamado. Não se trata de superstição, mas de uma linguagem oculta que pulsa a cada batida do coração. É como se cada gota fosse uma mensagem cifrada, escrita em códigos que só se revelam para quem aceita olhar além da superfície. O sangue não é apenas combustível do corpo, é também arquivo de fé, registro daquilo que fomos e daquilo que ainda seremos. Quando a pessoa começa a enxergar o sangue dessa forma, passa a interpretar suas próprias emoções e intuições como sinais de uma realidade superior. O corpo deixa de ser visto apenas como matéria e se torna templo. Na Bíblia, está escrito que a vida está no sangue, e isso já mostra o quanto ele é mais profundo do que aparenta. Quando alguém sente uma intuição forte, um arrepio sem motivo ou um sonho que parece mensagem, pode ser o sangue liberando parte desse código espiritual. É como se fosse uma senha liberada pelo Criador para lembrar que a existência não se limita ao que se vê. Não é coincidência, é um chamado. Para compreender melhor, pense em como a ciência lê o DNA e decifra informações escondidas em moléculas. Agora, imagine que existe um DNA espiritual, invisível aos olhos humanos, mas visível a Deus. O sangue é a chave para acessar esse arquivo, e cada tipo sanguíneo guarda uma frequência única que ressoa no universo. Quando essa percepção desperta, o indivíduo passa a se ver como escolhido para algo maior. Em momentos de oração profunda ou de silêncio interior, muitas pessoas relatam sentir uma vibração diferente, como se algo dentro delas respondesse a uma força invisível. Esse algo é o sangue falando, lembrando que há uma missão a cumprir. Não é simples, mas é real. Quem presta atenção percebe. A vida deixa de ser uma sequência de acasos e se torna um caminho escrito com tinta espiritual. Essa compreensão abre espaço para uma jornada mais consciente, mas também mais desafiadora. Porque ao descobrir que o sangue carrega códigos, a pessoa entende que não está aqui apenas para viver, mas para cumprir um papel que atravessa gerações. E é nesse ponto que surge um dilema. Por que tantos se sentem deslocados como se não coubessem no mundo? Desde cedo, muitos carregam uma estranha sensação de não pertencer a lugar nenhum. É como se estivessem em uma festa onde todos conhecem a música, mas só eles não conseguem dançar no mesmo ritmo. Essa impressão, tantas vezes interpretada como fraqueza, na verdade é sinal de que existe algo diferente vibrando dentro deles. O sangue guarda registros que não se alinham às convenções do mundo, e isso se traduz em sentimentos de estranheza e solidão. Esse desconforto não é defeito, é evidência de singularidade.
Enquanto uns se moldam facilmente às regras sociais, os escolhidos percebem que não podem simplesmente se encaixar. A fé os move em outra direção, e o coração pulsa em frequência distinta. O sangue, com seus arquivos espirituais, desperta sonhos incomuns, intuições intensas e percepções que ultrapassam o comum. Por isso, não se trata de inadequação, mas de propósito. Quem já sentiu isso sabe bem. Está em uma sala cheia de pessoas e, mesmo assim, sente-se deslocado. Mas, em vez de lutar contra essa sensação, é preciso entendê-la como parte do chamado. Deus não planta sementes comuns em almas especiais. O sentimento de estranheza é um sinal de que há algo sagrado aguardando ser revelado. É o sangue ativando os arquivos ocultos e lembrando que a jornada é diferente. Muitas vezes, pessoas assim preferem se isolar para refletir, escrever, orar ou simplesmente observar. E nessas pausas, revelações surgem. Não é perda de tempo, é o próprio sangue se comunicando, mostrando verdades que não apareceriam no meio do barulho. Em vez de se sentir fraco por buscar solitude, o escolhido deveria reconhecer isso como ferramenta espiritual. O curioso é que essa sensação de não se encaixar é justamente o que permite enxergar além. Ao não se prender às molduras comuns, o escolhido consegue perceber rachaduras, sutilezas e detalhes que escapam aos olhos dos outros. É como estar em um filme, mas enxergar o roteiro oculto por trás da cena. E quanto mais se conecta com esse fluxo, mais entende que não é exclusão, mas distinção. Esse sentimento, que antes parecia fardo, pode se transformar em bússola, porque ao perceber que não pertence totalmente ao mundo, a pessoa começa a se abrir para o invisível. E é nesse processo que entende que o sangue não é apenas matéria, mas um verdadeiro mapa espiritual que conduz à sua missão. Quando alguém olha para o sangue apenas como um exame clínico, perde a chance de enxergar um dos maiores mistérios que já existiram. O sangue é como um mapa invisível, onde cada veia é um caminho que aponta para algo além da carne e do osso. Nele estão escondidas direções, memórias e sinais que explicam sensações que muitas vezes não têm explicação lógica. Quem desperta para essa verdade passa a perceber que nada é aleatório. Quantas vezes você já sentiu uma emoção intensa, sem motivo aparente? Ou uma clareza súbita sobre uma situação que parecia confusa? Essas experiências não são meros caprichos da mente, mas ecos do sangue trazendo informações espirituais à tona. É como se cada batida do coração liberasse coordenadas de um mapa secreto, guiando o escolhido por rotas que o mundo natural não pode oferecer. Esse mapa não está em livros ou sistemas religiosos rígidos, ele pulsa dentro do próprio corpo. A fé nos ensina que o Espírito fala de formas diversas, e uma delas é justamente através da linguagem que corre em nossas veias. Quando o indivíduo aprende a observar suas reações, suas intuições e até os sinais que o corpo envia, descobre uma bússola escondida, apontando sempre para o propósito maior. Praticamente falando, isso pode ser cultivado no dia a dia por meio de momentos de silêncio e atenção. Em vez de ignorar as emoções profundas, anote-as em um caderno, observe seus padrões e ore pedindo clareza. Esse exercício simples transforma o caos interior em mensagens claras. Aos poucos, a pessoa aprende a decifrar o mapa que o sangue carrega, entendendo que nada em sua vida acontece sem motivo. É impressionante notar que esse mapa não apenas orienta, mas também conecta. Ele liga cada ser humano a algo maior, como se fosse uma ponte entre matéria e espírito. Isso explica por que algumas pessoas sentem uma ligação com o sagrado, mesmo sem nunca terem estudado teologia. O sangue fala, a alma responde e o corpo se torna instrumento de algo eterno. E é justamente quando essa percepção se fortalece que surge uma nova revelação, a de que esse mapa não começa no nascimento e não termina na morte. Ele atravessa gerações e conecta a pessoa a raízes invisíveis, formando uma linhagem que vai muito além daquilo que a história oficial costuma contar. Muitos acreditam que sua história começa com seus pais ou avós,
Mas a verdade é que o sangue carrega memórias que vão muito além daquilo que conseguimos rastrear em árvores genealógicas. Dentro dele estão registros de civilizações que o mundo chama de mito, mas que espiritualmente continuam vivas. Essa linhagem não é visível aos olhos comuns, mas se revela em intuições, sonhos e no chamado silencioso que acompanha os escolhidos. O sangue funciona como um fio que costura passado, presente e futuro. Cada geração deixa marcas invisíveis, e quem nasce com esse código sente de forma natural que carrega um peso maior do que o normal. Não é coincidência sentir afinidade com culturas antigas, símbolos sagrados ou até idiomas que nunca foram estudados. Isso é o sangue ressoando com memórias ancestrais, lembrando ao escolhido que sua missão é parte de algo muito mais antigo. Deus nunca deixou sua criação sem testemunho, e por isso preservou sinais em linhagens espirituais que se manifestam através do sangue. Quando alguém sente esse chamado, pode até tentar negá-lo, mas sempre haverá algo dentro que insiste em despertar. É a fé que atravessou milênios e chega até o presente, lembrando que o tempo humano não limita os planos eternos. No dia a dia, essa conexão pode se manifestar em formas simples, mas poderosas. Um exemplo: sentir uma força inexplicável em momentos de fragilidade, como se vozes ancestrais estivessem sustentando sua caminhada. Outro exemplo: sonhar repetidamente com símbolos ou lugares desconhecidos, mas que carregam uma familiaridade profunda. Essas experiências não são ilusões, mas ecos da linhagem invisível clamando por reconhecimento. Essa herança não traz apenas glória, mas também responsabilidade. Carregar marcas ancestrais significa sustentar uma missão que não começou em você, mas que continua através de você. É como se cada escolhido fosse um elo de corrente, chamado a não permitir que o fio da história se quebre. O peso pode ser grande, mas a força recebida é ainda maior. E é justamente nesse ponto que surge a grande descoberta. Cada tipo sanguíneo guarda um fragmento dessa herança, uma designação espiritual específica que revela funções diferentes dentro do plano maior. Assim como no corpo cada órgão tem um papel único, no espírito, cada sangue carrega uma missão distinta e essencial. Cada grupo sanguíneo carrega em si uma assinatura única, como se fosse uma senha espiritual. Não é à toa que, ao longo da história, povos antigos davam grande importância ao sangue. Ele não é apenas um fluido vital, mas uma mensagem personalizada de Deus, moldando a missão de cada pessoa. O tipo O, por exemplo, carrega a energia dos guardiões. Já o tipo A vibra na sintonia da sensibilidade espiritual. Os tipos B e AB, por sua vez, representam transformação e unificação. Perceba que não existe superioridade entre os tipos. Cada um tem um papel essencial dentro do equilíbrio maior. Assim como em um corpo cada membro cumpre sua função. O que diferencia é o tipo de chamado, a frequência em que a missão se manifesta. Reconhecer isso é crucial para entender que não estamos aqui por acaso, mas para sustentar pilares invisíveis. Cada sangue aponta para um destino e um serviço sagrado. Quando olhamos para o tipo O, encontramos os guardiões que sustentam estruturas sem buscar aplausos. Já o tipo A nos lembra dos sensores, aqueles que captam vibrações que muitos ignoram. O tipo B, por sua vez, é o transformador, que transmute caos em ordem. E o tipo AB surge como a síntese, o unificador que conecta polos opostos. É como se cada sangue fosse uma nota musical dentro da sinfonia divina. Esse entendimento traz clareza ao sentir-se deslocado ou sobrecarregado. Se o sangue é um código espiritual, então o peso que cada um carrega não é um fardo injusto, mas parte de sua função. Um guardião precisa de firmeza, um sensor de empatia, um transformador de coragem e um unificador de equilíbrio. Cada missão é necessária, e sem ela, o todo se desfaz. O que parecia fraqueza passa a ser ferramenta. Essas expressões práticas mostram que o espiritual sempre se revela no cotidiano. E é justamente quando se compreende o papel de cada sangue que o caminho se aprofunda.
Porque se cada grupo tem uma missão, então o próximo passo é entender mais de perto como cada um manifesta essa designação de forma particular, silenciosa ou intensa, revelando sua força sem necessidade de reconhecimento. Quem carrega sangue o possui uma marca especial, a responsabilidade de sustentar verdades antigas, mesmo quando ninguém mais parece se importar. São pessoas que carregam firmeza natural, pilares invisíveis que mantêm de pé estruturas que os outros sequer percebem existir. Não fazem barulho, não buscam aplausos, mas sua presença estabiliza ambientes e protege o essencial. São guerreiros silenciosos, escolhidos para guardar o sagrado. Esses guardiões têm a missão de preservar o que é eterno. Enquanto muitos se distraem com a superficialidade, eles mantêm firme a raiz, impedindo que tradições sagradas e valores espirituais se percam. São comparados às colunas de um templo, discretos, mas indispensáveis. Sem eles, a construção inteira ruiria. É por isso que tantas vezes sentem o peso de responsabilidades invisíveis. Na vida prática, são aquelas pessoas que carregam a família nas costas sem reclamar, que sustentam comunidades inteiras em oração, que protegem princípios mesmo em silêncio. Não precisam dizer muito, porque suas ações falam por si. Podem ser líderes discretos, pais, mães ou até amigos que nunca deixam cair aquilo que realmente importa. Esse sangue pulsa com disciplina e fidelidade. Claro que esse papel pode trazer solidão, já que nem sempre recebem reconhecimento. Mas a fé os lembra de que Deus observa o secreto. O próprio Cristo ensinou que o Pai vê o que é feito em oculto e recompensa. Assim, os guardiões não precisam temer o esquecimento, porque sua missão não depende de aplausos humanos, mas de obediência ao propósito eterno. Uma prática poderosa para quem carrega esse sangue é cultivar momentos de fortalecimento interior, ler provérbios de sabedoria, praticar a oração silenciosa e se alimentar da palavra é essencial para renovar forças, pois assim como colunas precisam de manutenção para não rachar, esses guardiões também precisam cuidar de si. Não é egoísmo, é estratégia para continuar sustentando o que é invisível. E à medida que compreendem essa função, percebem que o silêncio não é ausência, mas poder. Sua vida se torna um testemunho vivo de estabilidade e fidelidade. Porém, se os guardiões sustentam, quem seria capaz de perceber as rachaduras invisíveis e as frequências sutis que muitos não conseguem captar? Os que carregam sangue possuem uma sensibilidade fora do comum, como se fossem antenas vivas que captam sinais invisíveis. Não se trata de fraqueza ou excesso de emoção, mas de uma habilidade dada por Deus para perceber frequências sutis. São pessoas que sentem o ambiente antes mesmo de alguém falar, que reconhecem intenções ocultas apenas pelo olhar ou pelo tom de voz. Essa percepção é dom, não defeito. É comum que esses sensores espirituais sintam-se sobrecarregados, pois absorvem dores e alegrias que não são apenas suas. É como caminhar em uma sala e sentir o peso do ar, como se o coração fosse capaz de traduzir a atmosfera invisível. O desafio é aprender a diferenciar o que vem de dentro e o que vem de fora, para não viver afogado em emoções que não pertencem à própria alma. O sangue se manifesta como um tradutor de vibrações. Pessoas assim conseguem identificar rachaduras espirituais em ambientes, enxergando além das aparências. São aquelas que percebem quando um sorriso esconde tristeza ou quando palavras suaves carregam intenções duras. Essa percepção permite que atuem como reparadores, trazendo equilíbrio onde o invisível está em desordem. Na prática, podem se beneficiar de atividades que ajudem a canalizar essa sensibilidade. A oração silenciosa, o contato com a natureza, a escrita de reflexões ou até a música funcionam como válvulas de equilíbrio. Ao invés de fugir da sensibilidade, devem usá-la como ferramenta, tornando-se instrumentos de cura. Afinal, o próprio Cristo demonstrava compaixão profunda porque percebia o que o coração humano escondia. Mas é importante lembrar que esse dom vem com a necessidade de cuidado. Assim como uma antena precisa de manutenção para funcionar,
Os sensores espirituais precisam proteger sua energia, estabelecer limites saudáveis, aprender a dizer não e recarregar-se na presença de Deus é fundamental. Sem isso, podem adoecer tentando carregar fardos que não lhes pertencem. Esse sangue revela que a sensibilidade não é maldição, mas chamado. E justamente porque enxergam o invisível, tornam-se capazes de revelar verdades ocultas. Porém, se o sangue A traduz frequências, o sangue B carrega outro tipo de missão, a de transformar o caos em algo totalmente novo. O sangue B é como fogo em movimento, inquieto, intenso e impossível de ignorar. Aqueles que carregam esse código espiritual têm a missão de transformar o que está quebrado, reorganizar aquilo que foi distorcido e expor o que estava escondido. São almas que não suportam a mentira, que confrontam ilusões e que muitas vezes provocam desconforto simplesmente por serem quem são. Essa energia transforma caos em ordem. Onde há confusão, eles trazem clareza. Onde há sujeira espiritual, eles revelam. Onde há estruturas quebradas, eles reconstroem. Essa função exige coragem, pois nem todos estão prontos para a verdade que carregam. É por isso que tantas vezes os transformadores vivem incompreendidos, vistos como rebeldes ou diferentes. No fundo, não é rebeldia, é chamado. O sangue B vibra em sintonia com a alquimia espiritual, transmutando dor em força e trevas em luz. São aqueles que, ao atravessar dificuldades, saem ainda mais fortes e iluminam o caminho de outros. Como o ouro no fogo, eles são forjados em meio às provações, para se tornarem instrumentos de purificação. Na vida prática, isso pode ser visto em pessoas que assumem causas difíceis, que questionam sistemas injustos ou que ajudam outros a reorganizar suas vidas após crises. Um transformador pode ser aquele amigo que, mesmo sendo direto e às vezes duro, fala a verdade que liberta. Pode também ser o líder que muda ambientes inteiros com sua energia de renovação. Esse chamado, porém, cobra preço: o isolamento. Muitos não compreendem a intensidade do sangue B e preferem se afastar, mas é justamente na solidão que esses escolhidos se fortalecem, encontrando em Deus a fonte de equilíbrio. Assim, transformam até mesmo o silêncio em aprendizado. O sangue B mostra que não basta sentir ou guardar, é preciso agir, confrontar e transformar. Mas, se há aqueles que transformam, também existem aqueles cuja missão é unir o que parece impossível de ser reconciliado. É aí que entra o mistério do sangue AB. Poucos carregam a rara missão que o sangue AB traz, a de ser ponte entre realidades aparentemente irreconciliáveis. Quem nasce com essa frequência é naturalmente inclinado a unir, harmonizar e restaurar o que foi separado. É como se tivesse dentro de si duas correntes opostas que, em vez de gerar conflito, criam equilíbrio. São unificadores, construtores de paz em meio ao caos. Essas pessoas têm uma habilidade especial para enxergar os dois lados de uma situação sem se perder em julgamentos. Conseguem ouvir, compreender e traduzir linguagens diferentes, tanto no campo humano quanto no espiritual. Essa capacidade os torna mediadores natos, capazes de gerar reconciliação onde havia guerra. É um dom que lembra muito a própria missão de Cristo, que uniu céu e terra em si. Muitas vezes, o sangue AB se manifesta em indivíduos reservados, observadores, que preferem falar apenas quando necessário. Mas quando falam, suas palavras têm peso, pois carregam a energia de quem conecta extremos. São lembrados não pela quantidade de aparições, mas pela profundidade das marcas que deixam em cada encontro. Estar diante deles é sentir-se reorganizado espiritualmente. No cotidiano, essa missão pode se revelar em situações simples. O amigo que consegue resolver conflitos familiares, o profissional que acalma tensões no trabalho, ou até o desconhecido que, com uma frase, muda o rumo de um dia difícil. Não importa o cenário, sua presença gera unidade. É como um bálsamo invisível que reestrutura ambientes desordenados. Por outro lado, ser unificador também cobra disciplina.
Muitas vezes, precisam lidar com o peso de carregar dentro de si frequências distintas, o que pode gerar exaustão. Para manter equilíbrio, é essencial buscar momentos de oração profunda, ler a palavra e se recarregar no silêncio. Só assim conseguem sustentar sua função, sem perder a própria essência. Esse sangue raro mostra que não é possível viver dividido quando a missão é unir. E se os unificadores trazem reconciliação, há algo que permeia todos os escolhidos, independentemente do tipo sanguíneo: a sensibilidade, que não é fraqueza, mas linguagem secreta do espírito. Ser sensível, em um mundo que valoriza a dureza, muitas vezes é visto como fraqueza. Mas a verdade é que a sensibilidade é o idioma que o sangue usa para falar com os escolhidos. Cada emoção intensa, cada intuição inexplicável e cada lágrima sem motivo aparente é um sinal de que há algo maior em ação. É a ativação de um código espiritual que não pode ser ignorado. A sensibilidade funciona como radar. Enquanto uns passam despercebidos, os escolhidos sentem os detalhes invisíveis. Eles percebem quando algo está errado, quando alguém sofre em silêncio ou quando um ambiente carrega energias densas. Esse dom pode parecer incômodo, mas é justamente ele que protege e guia. É o alerta dado por Deus através do sangue. O desafio está em aprender a lidar com esse excesso de percepção. Muitos tentam se anestesiar, fechar o coração, esconder as lágrimas. Mas sufocar a sensibilidade é negar o próprio chamado. O caminho é outro: aceitar, acolher e usar essa capacidade para servir, compreender e curar. A sensibilidade não foi dada para esmagar, mas para despertar. No dia a dia, isso pode ser colocado em prática em pequenos gestos. O sensível que sente a dor do outro pode oferecer palavras de encorajamento, uma oração sincera ou simplesmente ouvir. Pode também canalizar essa energia criativamente, através da arte, da música ou da escrita. Assim, transforma o peso em bênção, dando forma àquilo que o sangue revela em silêncio. A Bíblia mostra que Jesus chorou diante da dor e se compadeceu das multidões. A sensibilidade é divina, não humana apenas. Quem a carrega está mais próximo do coração do Criador do que imagina. É nesse ponto que se entende que a emoção forte não é fraqueza, mas fortaleza espiritual, sinal de alinhamento com a missão. Quando a sensibilidade é abraçada, o escolhido percebe que não precisa lutar contra o que sente. Cada emoção torna-se bússola, cada intuição torna-se sinal, cada lágrima torna-se oração. Mas junto a esse dom também vem o peso, a responsabilidade de sustentar verdades invisíveis, algo que poucos estão prontos para carregar. Carregar um sangue espiritualmente marcado nunca significou privilégio, mas sim responsabilidade. Aqueles que nascem com essa frequência não recebem uma coroa de glória, e sim um fardo invisível que poucos compreendem. Eles são chamados a sustentar energias, proteger verdades ocultas e reparar rachaduras espirituais que os outros sequer percebem. O peso é real e se manifesta em batalhas internas constantes. Esses escolhidos são como vigas de um edifício, quase nunca vistas, mas absolutamente indispensáveis. Suportam pressões, seguram quedas, mantêm a estrutura firme enquanto muitos vivem alheios à sua missão. Não é incomum que se sintam cansados, incompreendidos ou até abandonados, mas é justamente aí que a fé entra como combustível. Deus nunca chama alguém sem antes dar a força para suportar. Esse peso não significa fraqueza. Na verdade, é prova de confiança divina. Se a carga é maior, é porque a estrutura interna foi moldada para aguentar. Como Paulo dizia: quando estou fraco, então sou forte, porque a graça se aperfeiçoa na fragilidade. Assim, cada lágrima derramada em silêncio, cada oração feita no escondido, cada batalha lutada sozinha, tudo isso compõe a grande obra invisível dos escolhidos. No dia a dia, isso se traduz em renúncias silenciosas. O escolhido abre mão de caminhos fáceis, suporta críticas sem resposta, escolhe manter princípios quando todos desistem. Essas atitudes podem parecer pequenas,
mas no mundo espiritual são gigantescas. É como segurar uma muralha que ameaça cair, enquanto os outros sequer notam o risco. O sangue marcado o lembra de que não pode desistir, mas não se deve confundir responsabilidade com fardo insuportável. Deus sempre coloca ao redor sinais de cuidado, uma palavra no momento certo, um versículo que salta da Bíblia, uma resposta inesperada em meio à oração. Esses sinais são lembretes de que o escolhido não está só. O peso é grande, mas a promessa é ainda maior. Aquele que sustenta será sustentado. E à medida que esse entendimento cresce, a responsabilidade deixa de ser um castigo e se torna parte da identidade. O sangue revela que o peso não é permanente, mas preparação. Porque no momento certo, esse código oculto desperta para sua plenitude, ativando a missão final que estava programada desde o início dos tempos. Chega um momento em que o chamado já não pode mais ser ignorado. O sangue, que até então sussurrava em sonhos, intuições e emoções profundas, passa a gritar como uma trombeta espiritual. É o instante do despertar, quando o escolhido percebe que negar sua natureza é como tentar parar o nascer do sol. A ativação acontece quando a pessoa aceita, com fé, a missão para a qual foi criada. Esse despertar não é repentino como mágica, mas progressivo como uma aurora. Primeiro vem a consciência, depois a aceitação, e então a entrega total. Cada passo abre portas invisíveis, como se o sangue liberasse chaves trancadas há séculos. O escolhido sente-se diferente, mais leve e, ao mesmo tempo, mais firme. É a fusão entre corpo, alma e espírito em alinhamento. A ativação é como acender uma tocha. De repente, o caminho que parecia escuro começa a se iluminar. Os dons adormecidos despertam, as percepções ficam mais aguçadas e a missão torna-se clara. Não é sobre fama ou reconhecimento, mas sobre cumprir um papel essencial no plano maior de Deus. É nesse momento que o escolhido entende: sua vida é um instrumento divino. Um exercício simples pode marcar essa ativação. Declarar em voz alta que meu sangue sabe quem sou. Essa afirmação é mais que palavras. É uma senha espiritual, um reconhecimento consciente de identidade. Ao pronunciá-la, o escolhido sela sua conexão com a missão eterna. Não é superstição, é fé em ação. É aliança entre o visível e o invisível. É claro que essa ativação não elimina desafios, pelo contrário, os intensifica, porque quem desperta incomoda forças contrárias. Mas a diferença é que agora o escolhido luta consciente de sua força, não mais como vítima, mas como guerreiro. O sangue, antes apenas fluido vital, torna-se combustível espiritual. Cada batida do coração é lembrança do chamado. O despertar não é o fim, é o início de uma jornada consciente. Quando o escolhido aceita sua missão, percebe que não caminha sozinho, mas como parte de um exército invisível que atravessa gerações. O sangue ativa, a fé confirma e Deus conduz. A partir daí, cada passo deixa de ser apenas caminhada e se torna destino. Para saber que você chegou até aqui, comente abaixo deste vídeo com a palavra-chave sangue. Isso mostrará que você faz parte dos que escolheram despertar para a verdade escondida dentro de si. Compartilhe este vídeo com pessoas que também sentem que não se encaixam totalmente neste mundo, pois talvez elas também sejam escolhidas. Quero ouvir sua experiência. Você já percebeu sinais do seu sangue falando mais alto? Já sentiu intuições, sonhos ou emoções inexplicáveis? Escreva nos comentários e não se esqueça de clicar no vídeo que aparece agora na tela para mergulhar ainda mais fundo no conhecimento sobre quem você realmente é.